Agora parece que está gravando. Mas até agora não estava. Agora tá. Tá lá. Então, aí o que acontece? Eu tenho o objeto, e esse objeto ele está encapsulado, de maneira que para mim poder me comunicar com esse objeto, então eu vou ter o envio e recebimento de mensagens. Onde essas mensagens, quando eu envio uma mensagem, eu estou usando um set, eu estou setando um valor dentro do objeto, e quando eu estou buscando um dado que está dentro do objeto, eu estou fazendo um get. Tá? Eu estou extraindo o dado do objeto. A gente viu na aula passada a representação gráfica desse processo, né? Onde eu tenho as classes criadas e daí a representação. A gente viu que a classificação é criar a classe de um modo geral. A agregação, decomposição, significa que eu tenho uma parte e todo, né? Tem partes de um objeto, né? E que pode formar um novo objeto, que é um objeto maior. No exemplo que a gente teve na aula passada, a gente fez o computador, não é isso? Onde o computador vai ter o teclado, vai ter o monitor, vai ter o gabinete. A gente representou nessas três grandes partes do que seria o computador, né? Então, ou seja, ele é composto, um objeto pode ser composto de outros objetos, onde o teclado é um objeto, mas ele compõe o computador. O monitor é um objeto, mas ele compõe o computador, né? Então, eu tenho as partes que compõem o computador, né? Essa era a agregação decomposição, onde eu tenho a parte composta, que é o computador, e eu tenho as partes específicas, que é o teclado, o monitor e o gabinete. É isso? A gente viu que além dessa situação, eu tenho uma situação de especialização, generalização. O computador é o genérico, né? É lógico que essa questão de generalização e especialização, em termos de classificação também, depende muito do ponto de vista, né? No caso do computador, por exemplo, se eu levar em consideração que nós estamos trabalhando com desenvolvimento, eu posso estar dividindo ele nessas partes. Mas se fosse, por exemplo, levar em consideração um técnico de manutenção, que vai estar fazendo uma manutenção no equipamento, ele pode dizer diferente. Não, o computador está dividido em placa-mãe, memória, HD, ele pode ter separações, eu posso ter dentro da placa-mãe, eu vou ter o banco que tem as memórias, eu tenho um chipset que controla a parte norte, a parte sul, eu posso ter, depende do ponto de vista, certo? Então a abstração vai depender também dessa questão, depende do ponto de referência que a gente está tratando, né? Mas de um modo geral, no enfoque que nós estamos trabalhando, é uma forma mais ampla. Dependendo do caso, eu poderia ter uma coisa mais específica e entrar em maiores detalhes, né? Se fosse, por exemplo, alguém que estivesse montando um equipamento, estivesse estruturando uma placa-mãe, ele poderia dizer, esse é um componente, eu posso ter um capacitor, eu posso ter um transistor, eu posso ter outros componentes que vão estar compondo a placa-mãe, certo? Bom, a gente viu também a especialização, generalização, onde eu tenho mais genérico o computador. Mas a gente viu que eu posso ter de um computador, eu posso ter um notebook. Um notebook é um tipo de computador, não é isso? Ele é um computador, ele tem teclado, ele tem monitor, ele tem um gabinete. Supostamente ele tem os mesmos componentes que tem um computador, né? Mas eu posso ter ele como um servidor. O servidor tem teclado, tem gabinete, tem monitor, também tem as mesmas características, certo? A gente viu que poderia ter outras situações onde eu tenho uma especialização. Então, o servidor é um tipo de computador, certo? O notebook é um tipo de computador. E assim eu tenho uma especificação do que é cada uma dessas partes que compõem o computador. E a representação dessa generalização e especialização, que também é chamado de herança. Ele herda as características da classe pai, certo? Essa característica de herança, então, ela é representada na forma de um triângulo, onde a ponta do triângulo é apontada para cima, na classe mais genérica, e a base do triângulo aponta para partes mais específicas, certo? A agregação, a gente usava um losango, né? Para representar que está na parte onde vai estar compondo, é a parte que eu vou ter agregado, certo? Então, o gabinete, ele vai ter agregado a ele, no computador eu vou ter agregado o gabinete, vou ter o teclado, vou ter o monitor. Então, eu coloco toda a parte agregada no computador, certo? Além disso, eu tenho a questão da associação, né? Que a associação, no caso, no nosso exemplo do computador, foi o fone de ouvido, né? Que eu posso, o que é associação? É quando eu tenho duas ou mais classes, onde elas estão ligadas, onde eu tenho a necessidade, eu posso usar elas independentes. Eu posso usar um computador sem usar fone de ouvido? Posso.
Eu posso usar um fone de ouvido que não seja no computador? Também posso. Ou seja, são dois objetos teoricamente distintos, que eu posso trabalhar eles independentes, mas se eu posso trabalhar eles em conjunto de uma forma que dê um resultado melhor para ambas as partes, certo? Então posso trabalhar o fone de ouvido anexado ao computador e vai ser interessante para poder ser utilizado, certo? Então essa é a associação, né? As representações a gente fez na aula passada, que vocês já devem ter copiado, está no caderno, passado a limpo, bonitinho, beleza, bacana, próprio para estudar, né? Tranquilo, né? Que vai cair em prova e tudo mais, né? Mas tudo bem. Na prova de somatório, que a gente conversou na aula passada, eu quero deixar registrado aqui na videoaula, que vai ser prova de somatório, né? Para ninguém dizer que não foi avisado que era uma prova de somatório. Então, exatamente, certo? Então, o que eu posso... Não tem problema, né? Mas só foi o primeiro capítulo, ainda tem mais 2, fica tranquilo. Tem mais 2, são 3 capítulos para a prova, né? Beleza? Bom, então a gente já viu essa parte. Alguém tem alguma dúvida com relação a essa primeira parte que a gente já falou? Na verdade, a gente já viu o capítulo 1 e o capítulo 2, na verdade, né? Se vocês olharem bem o material de vocês, vocês vão ver que a gente já viu até o final do capítulo 2, né? Já são 2 aulas, né? Cada aula um capítulo. É isso? Vamos ao capítulo 3, então. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Ah, tá. Beleza. Vamos aguardar o nosso colega formular a dúvida. Pois não. Os métodos, né, na classe. A ordem na qual eu coloco eles naquela ordem que vai acontecer, tem que ser naquela ordem? Não. Posso colocar? Você pode colocar em qualquer sequência, desde que esteja dentro da mesma classe, ela vai valer. Não. Diferente do formato estruturado do Pascal, que você tinha que colocar dentro de uma certa hierarquia, não precisa, no caso da classe, colocar nessa hierarquia. Tá? Oi? Tá bom. Tranquilo até aqui, então? Alguém mais tem algum comentário, alguma observação? Alguma dúvida? Tranquilo? Muito fácil esse negócio, né? Só existe uma mudança de paradigma. É isso? Muito bem. Então, vamos lá. Nós vamos passar a trabalhar agora dentro do formato do Delphi em particular. Eu não necessariamente preciso trabalhar nesse formato que eu vou colocar agora, certo? O Delphi, diferente de algumas linguagens, ele permite que eu coloque todas as classes num único arquivo, certo? Um arquivo de código fonte, né? Quando vocês forem ver, por exemplo, C++, que seria o C orientado a objeto, vocês começaram a ver C agora, ou depois vão ver C++, que seria o C orientado a objeto. O C ele já trabalha com outro formato, ele trabalha com ponto H, que é ponto header, né? E com as próprias, vamos dizer, o cabeçalho e o corpo do programa, certo? Dividido em 2 partes, né? Não é assim que vocês estão vendo em C, né? No Pascal a gente não trabalha dessa maneira, ele trabalha num arquivo só, certo? Monta todo ele inteiro. Então, no C, ele trabalha dessa maneira. No Delphi, em particular, que seria o Pascal orientado a objeto, eu posso trabalhar todas as classes num único arquivo só, certo? Diferente do C, por exemplo, você divide ele em cabeçalho e corpo do programa, né? O Delphi permite que faça dessa maneira, mas como as outras linguagens de programação geralmente trabalham ele sempre separado, o cabeçalho com o corpo do programa, a gente vai procurar trabalhar em um arquivo o que seria as 2 partes do programa em C, mais original como é em Pascal, certo? E nós vamos passar a trabalhar agora com o que a gente vai chamar de unidade, ou unit, né? Que seria a biblioteca. Então, nós vamos trabalhar mais ou menos da seguinte forma. Nós vamos criar, como diz aqui no menu, uma nova unidade, certo? Então, cada classe, nós vamos trabalhar em uma unidade, certo? Uma unidade significa que eu vou montar uma classe. E essa classe vai estar com as características do que a gente representou ele na forma gráfica,
certo? E a ideia é fazer essa relação entre o que é a representação gráfica e o que é a classe propriamente dita na implementação, certo? Então, vamos dizer o seguinte, né? Vou colocar aqui como sendo unit, a unidade. Quando eu coloco a unit, a unidade, aqui o que ocorre? Ele vem lá e vem a palavra unit e o nome unit 1, certo? Aí aqui tem as diretivas de compilação, né, comentário isso aqui, certo? E depois na sequência ele vem o termo interface, uses, implementation e fim. Observe que eu não tenho begin, mas eu tenho end, certo? Esse end é do implementation. Então, é mais ou menos como é no C, onde eu tenho a primeira parte que está aqui, da palavra unit até antes do implementation, essa aqui seria a parte header, parte do cabeçalho. Implementation, como o nome diz, é implementação. Daqui para baixo vai ser onde vai estar o código propriamente dito, certo? Então, o que se tem aqui? Bom, a gente vai usar o termo interface, e aqui eu vou acrescentar uma palavra que você já conhece, né? Que é a palavra type. Certo? Aí eu vou usar a palavra class igual a, vamos dizer lá, vou pegar o que está aqui no livro para não ficar... eu vou fazer diferente, no livro tem um círculo, né? Então eu vou fazer um... por que quadrado? Né? Aí, o que ocorre? Veja bem, esse é o nome da classe. Aqui que eu estou representando o nome da classe, certo? Que seria lá no nosso retângulo, lá, a primeira parte que é o nome da classe. Aí, nós vamos ter 3 cláusulas que a gente viu na aula passada. Qual que eram as cláusulas? Protect, private, protected e public. E dentro dessas cláusulas, então eu vou colocar um end que não tem aqui. E esse end vai indicar que é o final dessas cláusulas, certo? Como é que era mesmo que eu tenho? Eu tenho a representação de 3 tipos de cláusulas aqui, né? Então, o que ocorre aqui? O private, ele vai ser... Tudo aquilo que for colocado dentro de private, ele é privado. Ele é somente daquela classe, certo? Ele é exclusivo dela. Ele não vai herdar, ele vai ficar somente naquela classe, certo? Não vou ter acesso se for de outra classe. O que eu colocar dentro de protected significa que ele é da classe e ele está protegido. Não tenho acesso de fora para acessar esses dados que estão dentro de protected. Mas em caso de herança, num caso que eu tiver uma especialização, ele vai passar para as classes à frente, certo? Eu vou poder acessar ele dentro de uma classe filho, tá? E eu tenho o public, público, tá aberto, certo? Em princípio, eu posso ter atributos e métodos em qualquer uma das 3 cláusulas, certo? Em princípio, posso ter qualquer um, posso ter isso aqui. Então, vamos dizer assim, vamos utilizar geralmente dentro da cláusula protected os atributos que nós vamos trabalhar, certo? Que supostamente vão ser que eu posso utilizar e eu posso herdar ele para as classes que eu vou ter. Em alguns casos específicos eu vou colocar ele dentro do private. E o que eu vou colocar dentro do public? Vou colocar dentro do public aquilo que eu posso liberar para o mundo externo, né? Mas é aquela história que a gente colocou do exemplo da aula passada. É como se fosse um almoxarifado, o objeto. Todo objeto vai ser como um almoxarifado. Vai ter alguém, ele vai lá, ó, estou te entregando essa peça. Ele vai, beleza, vou lá guardar. Ele vai lá e guarda. Vai ter um intermediário que vai estar lá na porta, lá recebendo ou enviando alguma coisa para fora, certo? E o que está no public é o que o camarada que está na porta ele consegue enxergar. Ele consegue ver aquilo que chega no public. O que tem coisas que ele pode fazer, que está fora, que ele não vai poder enxergar. Vai poder fazer, ele vai poder até buscar um resultado, mas ele não vai conseguir ver aquilo que está acontecendo, né? Então, o que eu tenho aqui? Então, para quadrado, eu vou ter o lado. Né? Um lado do tipo real. Certo? Aí, nós vamos trabalhar com área. Tá bom.
Tipo real. E vou trabalhar com perímetro. Tipo real. Básico, né? Certo? Então, esses são os atributos. Dentro daquele retângulo que a gente viu, a primeira parte é o nome da classe, a segunda parte é os atributos. E a terceira parte é os métodos. Né? Então, aí eu vou definir os métodos. Bom, uma característica diferente de qualquer programação que a gente tinha visto até agora, dentro da programação estruturada, que passa a existir dentro do conceito de orientação a objeto, é que eu passo a criar o objeto. E para criar o objeto, passa a existir então agora um termo próprio para isso, que vai se chamar constructor. Certo? Então, eu vou ter um constructor. Observe que ele fica em negrito, é uma palavra reservada. Certo? Eu vou chamar de cria objeto. O livro chama de cria instância. A instância objeto dá no mesmo. Certo? Instância objeto dá no mesmo, tá? A gente viu lá. Classificação, instanciação. A classe instancia um objeto. Certo? Então, instanciação vem justamente disso. Então, cria objeto. E além do constructor, eu vou ter uma outra palavra, que eu vou criar o objeto e eu vou destruir, que vai ser um destructor. E aí eu vou chamar... Ele é interessante, que os objetos eles são autodestrutivos. Né? Destrua-se. Vai lá e destrói. Certo? Oi. Em princípio, eu recomendo que coloque constructor, destructor e depois nós colocamos os gets e sets, certo? Mas na prática não tem problema, em qualquer lugar que ele estiver ele vai funcionar. Né? A recomendação é para manter a hierarquia, né? Você primeiro constrói, depois destrói, depois você pode se comunicar. Diego. Como é que eu faço como é que eu escolho ali o método? Calma. Muita calma nessa hora. Pois não. As aplicações, o senhor vai cobrar que não são exatamente iguais a essa? Vou. Qual que é a pergunta? Ele está perguntando se na prova, se eu vou exigir que seja da mesma forma que eu estou pedindo, eu estou apresentando. Certo? Vou. Básico, né? Na verdade, o processo acontece da seguinte maneira. Veja bem. Dentro do formato de desenvolvimento orientado a objeto, supõe-se que ele é preparado para trabalhar em equipes. Certo? Dentro da ideia de trabalhar em equipes, o que se supõe? Todo mundo tem que seguir um padrão. Certo? Não significa, amanhã você vai trabalhar numa empresa, a empresa tem um padrão diferente de constructor, destructor, tem um padrão diferente. Beleza, siga o padrão da empresa. Certo? E para seguir esse formato de uma forma bacana, disciplinar vocês e garantir que vocês têm essa capacidade de seguir o padrão, vocês vão seguir o meu padrão. Tá certo? É convincente? É porque no mercado de trabalho, vamos deixar bem claro, parece ser uma coisa irrelevante. Eu posso programar de qualquer jeito e vai funcionar. Não, não é bem assim. O que acontece é o seguinte, veja bem, quando você segue um padrão de desenvolvimento, que você usa sempre as mesmas palavras, usa a forma de passar parâmetros, segue um padrão pré-estipulado, na hora que você for dar manutenção naquele código, vai ficar muito mais fácil. Eu poderia usar seguindo um padrão qualquer. Poderia. Só que na hora que você for dar manutenção no código que for desenvolvido, vai ser um caos. Aí toda hora... daí cada um que vai desenvolver dentro do projeto resolve adotar um padrão diferente, certo? E vira uma lambança. Certo? Se você segue... O grande segredo da orientação a objeto é que todos sigam o mesmo padrão. Seguindo o padrão vai facilitar a vida de todo mundo. Essa que é a ideia básica. Certo? Então, cada empresa pode adotar um padrão. Não significa que vão ter que adotar o padrão que eu estou colocando hoje, depois sair daqui, for trabalhar, Não é nada disso. Mas sigam um determinado padrão sempre. Esse é o ponto de referência. Beleza?
que mais? Quem mais tinha pedido? Perguntado? O nosso colega tinha pedido, né? Como é que fica os nomes. Então, vai seguir um padrão. É isso? Você podia pôr tudo dentro do protect. Veja bem, ó. Você até pode colocar, mas é que ele fica inconsistente. Porque o constructor destructor, supostamente, supõe-se que alguém vai usar o objeto e ele vai dizer, olha, eu quero um objeto agora, um objeto quadrado, certo? Se você colocar ele dentro do protected, ele vai estar protegido e eu não vou ter como fazer esse processo porque ele vai estar protegido, certo? É como você guardar a chave dentro da sala para poder abrir, você não vai ter como fazer. Então não faz sentido fazer isso, certo? Não que não possa, poder até pode, mas vai ficar complicado. Por isso que não coloca isso dentro da área pública, que é a área que todo mundo vai ter acesso. E daí eu tenho o objeto instanciado e eu posso criar ele, tá certo? Por enquanto vai ser um pouco distante isso, mas já vocês vão entender esse processo. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, eu tenho constructor, tenho destructor. Beleza. Bom, observe o seguinte. Eu tenho área, perímetro e lado. Certo? Então, quando eu tenho constructor, tenho destructor. São dois métodos. Eu quero o objeto quadrado, então chamo constructor. Eu quero que destrua o objeto que eu tenho, vou chamar o destructor. Certo? Daí, beleza. Não é isso? Aí eu tenho que ter, dentro da nossa relação que eu tenho lá, eu tenho que enviar e receber mensagens. Então, para cada atributo que eu tenho, eu vou ter um set e um get. Né? Então, eu vou fazer primeiro os sets. Pode ser? Então, procedure. Eu vou adotar, como é que era quando a gente usava a passagem de parâmetro, o que a gente usava? Isso era passagem de parâmetro por? Aqui vai ser? O que significa por referência? Casa. Meu Deus do céu. Eu vou alterar o valor e eu posso fazer a alteração. Mas nesse caso não interessa fazer a alteração? Então eu vou usar um passagem de parâmetro por? Daí eu faço o quê? Tá. Eu vou usar sempre uma letra P para indicar que é um parâmetro, né? E daí vai ficar puxa vida. Procedure. Bom, na verdade, aqui, ó, eu não preciso ter esse camarada aqui, ó. Nem a área e nem o perímetro. Por quê? Oi? Porque ele é um resultado que eu vou passar um valor e ele vai me trazer outro, certo? E esse cálculo ele vai estar encapsulado, certo? Caixinha preta fechada, certo? Então o que acontece? Desses 3 parâmetros, atributos que eu tenho aqui, eu só vou setar o valor do lado, certo? Aí eu vou fazer get lado, ele vai me retornar um real. Function get area vai me retornar real. Get perímetro vai me retornar real. Certo aí? Então, aqui é o envio e recebimento de mensagens, certo? Então, eu posso trazer a área, posso trazer o perímetro, posso enviar o lado e receber o valor do lado. Posso ver o valor que está lá dentro. Certo? No princípio é isso, né? Então, recapitulando lá, voltando à nossa representação da classe.
eu tenho a classe quadrado, tem o nome dela que está representado aqui. Eu tenho o nome, depois do nome eu tenho o lado, eu tenho... Eu acho que eu inverti aqui meu nome de classe. Aqui. Eu inverti mesmo. Tá bom? Ficou melhor agora? Não entendeu agora? Bom, agora complicou? Vamos ficar esperto aí, ó. Tá? Bom, o que acontece aqui é o seguinte, veja bem. Eu tenho o cálculo da área e do cálculo do perímetro, certo? Esse cálculo da área e cálculo do perímetro, vamos dizer assim, eu poderia vir aqui e colocar lá. Para mim fazer o cálculo, eu usaria uma procedure ou uma function? Function. Porque a function retorna um valor. Né? Mas vamos entender o seguinte, ó. Ele retorna um valor quando eu tenho a necessidade de utilizar ele dentro de um outro cálculo, quando eu vou usar ele de alguma maneira. Quem é que vai me retornar, quando eu chegar no objeto quadrado e eu pedir a área e perímetro, quem é que vai me retornar a área e perímetro? Oi? Get área e get perímetro. Pelo que a gente conversou até agora, não é? Porque ele está fechado, uma caixa preta fechada, eu vou lá e eu peço, eu quero a área. E quem que vai me retornar a área? Get área. Eu quero o perímetro, vou lá, get perímetro. Ele vai me retornar a área e o perímetro. Não é isso? Tá certo? E supostamente lá dentro, com a ideia do almoxarifado, significa que eu cheguei lá e entreguei o lado e eu vou lá e peço a área. Então, supostamente lá dentro ele vai calcular a área e vai calcular o perímetro. Certo? Essa questão de eu calcular a área e calcular o perímetro, então eu poderia fazer, e ao invés de ele ser uma function, ele vai estar interno, ele vai estar sendo usado lá dentro. Ele vai armazenar lá dentro de uma prateleira lá o resultado. Então, eu vou fazer uma procedure, chamar de calc área. E vou fazer uma procedure calc perímetro. Esse é um procedimento interno. Ele não vai retornar. Ele vai calcular e vai deixar armazenado internamente. Certo? É o get que vai trazer. A hora que ele for solicitado, ele vai lá e traz. Certo? Então, o que é esse processo? Quando eu digo get calc área e calc perímetro, é uma operação que vai ocorrer internamente. Certo? De novo. O cálculo da área e do perímetro são operações que vão ocorrer interno ao objeto. Certo? Na realidade, aqui vem a questão. Não pisquem, por favor. Essas são operações que eu posso tirar do âmbito público e colocar ele como sendo protegido. Não interessa deixar ele aberto, como é que vai ser feito o cálculo. O cálculo é uma coisa privada, vai fazer interno. Se eu coloco ele na parte pública, é como se ele fizesse a conta ali na frente, na hora que está devolvendo, na porta. Não é isso? O público não é o que está na porta que vai dar acesso ao mundo externo? E quando eu coloco ele dentro de Protected, significa o quê? Significa que tem um biombo ali fechado e lá dentro o cara fez a conta. Como é que ele fez a conta? Não interessa a ninguém saber. Isso que caracteriza a questão de colocar os dois métodos na parte Protected, protegido. Certo? Aí ele não está mais exposto para o público, para a área pública. Certo? Aí o que acontece? Bom, eu tenho aqui até aqui, como é que chama essa primeira parte até aqui? A gente pode chamar essa primeira parte de cabeçalho, header. Essa é a parte do cabeçalho da minha classe.
certo? Supostamente isso daqui é para transmitir o que é o retângulo lá, que tem o nome da classe, a interface, o termo interface indica que seria o retângulo, certo? A cláusula type lá, quadrado, indica que é o nome da classe, certo? O que está dentro de protected são os atributos e uma parte dos métodos. Métodos que estão no público são os que têm acesso a fora. E o que está dentro de protected são métodos que estão protegidos, que não interessa a ninguém a saber como é que ele está fazendo. Ele está protegido dentro da classe. Certo? Então, esse é o formato que eu tenho da classe aqui em particular. Dúvidas até aqui? Começaram a entender o que significa a palavra mudança de paradigma? Aonde estão métodos? Esses aqui, mais esses aqui, são métodos. O que é atributo? Lado, área, perímetro. São atributos. Muito bem. Bom, aí vem a cláusula implementation. Certo? Vem a cláusula implementation. Bom, a cláusula implementation é onde vai estar sendo executado o código. Certo? Então, o que acontece? Eu tenho lá constructor cria objeto. Lá em cima está assim, tá? Constructor cria objeto. Ok? Aqui ele fica diferente. Aqui fica constructor quadrado ponto cria objeto. Eu vou ter begin e end. Destructor quadrado ponto destrua-se. Begin end. Eu venho aqui dentro do begin e end, aí eu vou colocar lado recebe 0. Área recebe 0. Perímetro recebe 0. Do destructor eu não vou colocar nada. Aí eu tenho lá procedure quadrado ponto set. Ó, ele até mostrou lá. Ó. Aí vem lá. O que significa setar um valor dentro do objeto? Significa que eu vou ter o atributo aqui dentro, se chama lado, recebe quem? Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter lá function quadrado ponto get lado do tipo real. Tem um begin e eu vou ter aqui o quê? Em C é o quê? Em Delphi é? Quadrado ponto get eu.
faz por que não está quadrado? Aqui é implementation. Certo? O que ocorre? Logo no início eu passei. Dentro do conceito de Delphi, eu posso criar várias classes dentro do mesmo arquivo. Certo? Como eu posso criar várias classes dentro de um único arquivo, eu necessariamente tenho que trabalhar com padrão. Certo? Porque senão ele não saberia de qual classe ele está trabalhando. Ok? Aqui vem, recebe? Implementamos tudo aquilo que tinha lá? Faltou os calc. Então, a implementation, eu tenho lá procedure. Por que não tem parâmetro nesse quadrado? Tá certo isso? Porque Não teria que ter um var ali, um parâmetro, abre parênteses, fecha, passar os parâmetros? Por quê? Oi? Não vou alterar valor. Será que não vai alterar valor? Pergunta boa essa, né? Eu devia ter feito ela antes. É. Quando eu defini calc área e calc perímetro, quando eu coloquei set lado, eu coloquei parâmetro. Mas calc área e calc perímetro não teria que ter os parâmetros aqui para poder calcular? O que eu falei que diz que não pode? Qual a parte que eu falei que diz isso? Não falei? Então. Daí? Oi? Não. Na verdade, eu estou na classe ainda. Fala. Oi? Ah. Tá protegido. Quase. Oi? Porque já foi declarados atributos. Não, isso não explica. Tá, mas isso não explica. Não é a explicação. Esclarece? Então vamos colocar para o pessoal. Fala aí. Os parâmetros que ia passar por cima já foi declarado lá em cima dos atributos. Todo mundo entendeu? Viu? Não esclarece. Hã?
E daí? Vamos entender assim, ó, veja bem. As ações, os métodos, são chamados como se fossem ações que podem ser executadas. Operações, ações que são executadas dentro da classe. Até aí todo mundo consegue entender. Né? Então, vamos dizer assim. Vamos supor que o lado que chegue aqui, chegou na porta do almoxarifado, né? Seja uma barra de cano. Certo? Barra de cano. E o quadrado que eu quero que ele me retorne seja os canos emendados e feito uma moldura. Certo? Cortados e feito uma moldura. Então, quando ele entregou na porta do almoxarifado, entregou a barra de cano, ele entregou a matéria-prima que você precisa para poder fazer. Tá certo? Aí o que acontece? Bom, ele vai pegar a barra de cano e vai cortar em 4 partes. Mas vai ficar dentro do almoxarifado. Certo? Não vai sair de dentro do almoxarifado. Ele vai fazer e vai ficar dentro do almoxarifado interno. Certo? Então, quando chegou a barra de cano aqui, que eu setei ela, coloquei ele dentro do almoxarifado, ele tem o que fazer. Quando eu chamo aqui o calc área, eu não preciso passar nada com o parâmetro para ele fazer, porque ele já existe internamente à própria classe, ao próprio objeto. E eu também não vou tirar ele dali por através desse cálculo da área. Eu vou fazer ele e ele vai ficar lá, interno. A operação ele vai fazer, vai cortar a barra em 4 pedaços para formar um quadrado. Certo? Ele vai fazer o quê? Ele vai deixar ele interno. Então, simplesmente dizer que ele já está declarado lá em cima não se justifica, quer dizer, não esclarece. Certo? Não esclarece o que ele vai fazer. Então, ele está dentro, já fechado. Aí eu peço para calcular. Então, na hora que eu mandar calcular a área aqui, então eu vou dizer área recebe lado vezes lado. Fui lá e fiz a operação. Certo? O mesmo vai acontecer com o perímetro. Procedure quadrado ponto calc perímetro. Observe que ele é uma procedure e não é uma function, porque eu não vou retornar valor através dele. Certo? E essa operação de você deixar ele separado dessa maneira é para deixar bem claro o papel de cada parte. Perímetro recebe 4 vezes lado. Certo? Que vai estar aqui. Agora, está claro que a operação, eu não preciso passar parâmetro, por isso é um procedimento, não é uma função, porque ele vai executar esse processo internamente. Então, não preciso passar nada para ele fazer. Porque a ideia do subprograma procedimento, usando passagem de parâmetro, para coisas genéricas, vamos dizer assim, a gente poderia dizer assim, o camarada vem e tem um procedimento, faz suco. Aí o cara chega com laranja, ele entrega um copo de suco de laranja. Então, você passou como parâmetro a laranja e ele devolveu o suco de laranja. Certo? Ele vai lá, traz o abacaxi, entrega um abacaxi, sai com o suco de abacaxi. Certo? Ele vai fazer o subprograma lá com as operações que vai ter. Eu estou passando por passagem de parâmetro por referência, um que vai me retornar, porque ele vai executar a operação e vai me retornar a operação que eu estou pedindo. Certo? Eu levo morango, ele me entrega o suco de morango. Eu levo morango com leite, ele vai entregar um suco de morango ao leite, ou com água. Certo? Então, essa é a ideia do subprograma, da subprogramação. O que ocorre aqui? Neste caso aqui, ele está fazendo internamente. Agora,
Isso significa que, tendo feito isso, ele automaticamente já calcula o resultado para mim? Todo mundo entendeu a minha pergunta? Não. Criamos os métodos. Ó, criamos o header, criamos a classe, aí aqui eu tenho a criação dos métodos. Criei os métodos aqui. Os métodos são as ações que a classe pode fazer. Uma parte é get e set, que é para enviar e para receber. Outra parte é para construir objeto, para destruir objeto. Certo? E o que é que acontece aqui? Eu tenho a situação de que eu tenho operações que vão calcular área e perímetro. Feito isso, alguma coisa está errada aqui dentro das classes que eu criei, os métodos que eu criei aqui? Isso significa que se eu instanciar esse objeto e pedir, mandar setar o valor do lado lá dentro e pedir a área, ele vai me trazer o resultado correto. Eu não teria tanta certeza assim. Será que retorna? Considerando que nossa classe quadrada é uma classe genérica, né? Para qualquer valor de lado, ele vai me trazer o valor da área e do perímetro, certo? Até aí está certo. Não é isso? Então, avaliando a classe aqui que nós acabamos de implementar, a classe quadrado. Se eu setar um valor de lado de quadrado igual a 4, igual a 5, vamos dizer. Quando eu der um get área, ele vai me retornar quanto? Quanto? Perguntar de novo. Tá? Considerando que eu tenho a classe quadrado genérica, que serve para qualquer tamanho de quadrado, seja com valores reais, né? Pode ser inteiro ou real, aqui no caso é real. Para qualquer valor que eu entrar com o valor de lado, a hora que eu chamar getArea, ele vai me retornar. Se eu entrar com o valor do lado, setar o valor do lado igual a 5, quanto que ele vai me retornar o valor da área? Quanto? Esse tem uma divergência aqui, né? Daí? Ele falou tá certo. Se eu setar o valor do lado igual a 5, a hora que eu der um getArea, ele vai me retornar quanto? Meu Deus do céu. Eu não posso estar ouvindo um negócio desse, mas vamos lá. Talvez possa te ajudar isso. É capaz que deve te ajudar. É possível? Hã? Eu peguei o número 5. Hã? E o perímetro vai retornar quanto? E daí? Tá certo isso? O cálculo tá certo. Tá. Ele vai retornar quanto? Seja mais preciso, por favor. Vai. Não é a mesma coisa. Vamos considerar, né? Quando eu construí o objeto, eu coloquei valores. Não é a mesma coisa que nada. Certo? Então, se eu entrar com o valor do lado valendo 5, a área ele vai me retornar?
20, meu. O quadrado tem 4 lados só. É a área. Por que ele vai retornar zero? Jailson. Ah, porque ele é mais... O cálculo da área está errado? Não. O cálculo da área está correto, não é? O que está faltando nesse processo? Quadrado, ponto lá. A rotina de calcular a área do quadrado está errada? Não. Não. Ele está chegando com o valor do lado? Por que ele vai retornar zero, Jailson? Porque o Carlos falou O sétimo não é última. Não. Não é para mais que Não. Não importa. Por que não importa onde vai estar os métodos aqui? Porque todos eles estão dentro da sala do almoxarifado. Todo mundo tem... Quem está lá dentro tem acesso a essas partes. Uma parte vai estar com acesso ao público, uma parte vai estar escondida. Mas está lá dentro. Certo? Agora, por que retorna 0, não retorna 25 ou não retorna 20? O cálculo está errado? Não, o cálculo está correto. O que falta é que eu preciso chamar para que ele execute o cálculo. Em momento nenhum foi chamado. Foi feita a operação de cálculo, mas ninguém pediu para que ele faça o cálculo. Então não tem como dar o cálculo correto. Aí ele vai retornar 0, que é o valor que foi colocado logo quando foi construído o objeto. Certo? Então, aí o que se faz? Eu venho aqui e chamo calc área. Quando eu for dar o get, a área, antes de eu retornar o valor da área, eu peço para ele calcular. Certo? Aqui pode-se usar uma palavra que vocês conhecem um pouco diferente. O que significa? Tirar foto. Ah, tirar foto. Então o cálculo vai lá e vai tirar foto dele. Oi? Vai tirar foto do pelado. Isso tá gravado na visual. Vai no YouTube, professor? E vai pro YouTube. Eu não sei se vai pro YouTube, não. Não sei se essa aula está sendo gravada certinho. Por isso que é para vocês prestarem atenção. Na verdade, isso aqui não é nem para ser uma aula gravada. Eu só tô... Não, não falei. Na última videoaula eu falei isso? Quando? Tem gravado? Tem registro? Ah, tem nada? Lógico que não tem. Não. Olha os caras. Então, aqui, o self indica que é o próprio, dele mesmo. E ele vai fazer o cálculo da própria classe. Mas por que da própria classe? Porque, eventualmente, eu posso ter uma situação de ele calcular de uma classe pai, por exemplo. Que nós vamos ver depois. Não é o caso agora. Mas eu posso ter uma situação em que eu posso fazer o cálculo, chamar o cálculo, e ele não vai ser o cálculo feito da própria classe. Ele vai pegar de uma classe acima dele. Certo? E neste caso ele está dizendo que ele vai fazer o cálculo da própria classe. Certo? Né? Só lembrando que o que a gente colocou em termos de
classe é que a classe em si, ela pode ser chamada e pode ser instanciada de várias formas, né? Eu tenho a parte que vai estar pública e privada. Neste caso em particular, ela pode ser chamada daqui, mas eu não vou conseguir chamar ela de fora. E uma outra característica que a gente tem com relação à classe, de um modo geral, observe que eu dei um write aqui em algum lugar? Eu dei um read em algum lugar? Não. Ou seja, eu não estou interagindo com a interface, com a tela. Aqui só está fazendo o cálculo. Eu tenho só o objeto quadrado. Não tenho nada mostrando para o valor, não estou pedindo o valor de lado, não estou mostrando o valor de área, não estou dando read, não estou dando write. E essa ideia de fazer dessa maneira é o conceito da orientação a objeto, de deixar a ideia de que eu tenho um especialista que vai trabalhar com a interface, que vai trabalhar com o formulário, vai trabalhar com o design da página, certo? E eu tenho a classe que vai trabalhar com o cálculo, que vai trabalhar com a regra, que vai trabalhar com a lógica, que é, neste caso, o que está sendo feito aqui. Embora seja uma operação simples, aqui é uma operação matemática. E muitas vezes pode ser que um designer, neste caso sim, mas num caso mais complexo, pode não entender como fazer. E não interessa para ele fazer. Ele simplesmente vai pedir os dados para dar a entrada e vai mostrar o resultado que foi gerado. Mas ele em si não vai executar essa operação. Certo? Nós vamos separar a parte que é, vamos dizer, de negócio, ou da classe propriamente dita, da parte que é o formulário, que é a parte que vai ser visualmente vista. Aí o camarada que está na parte visual, que vai estar na parte do design, na parte de projetar a interface não com termo a ideia interface, que nós estamos utilizando aqui, mas interfaces na ideia de iteração, essa pessoa pode lidar da maneira que for, sem ter que se preocupar com a parte, né? É como, vamos dizer assim, como se fosse na construção de uma casa, o engenheiro ou o pedreiro vai fazer a parte estrutural, que vai garantir que os pilares vão estar calculado corretamente para o peso que vai estar sendo passado, que as paredes vão estar retinhas, certinha, que está tudo fechado certinho, da forma correta. E vai ter o camarada que vai mexer com a pintura, com a parte de apresentação dela, que vai deixar ela apresentável. O engenheiro entrega a parte bruta, pronta, correta, sem problemas estruturais, e o pintor, ou sei lá, o decorador, ou quem quer que seja, vai ajeitar ela para ficar bonito e apresentável comercialmente. Tá certo? E daí é o questionamento. O pintor ele precisa entender se o concreto vai estar no ponto certo ou não, se a ferragem vai estar na medida certa, se vai estar bem amarrado ou não vai. Não precisa. Ele simplesmente vai fazer o acabamento. Certo? Que é a parte que vai mostrar para fora. Tá claro? Estão apresentados, então, a uma classe. Ele vai rodar? Não, não vai rodar. Eu venho aqui, eu vou colocar aqui para salvar, né? Vamos abrir aqui a... Oi, não... Ó, eu salvei primeiro o projeto, tá? Aí ele pede a unit.
Eu vou chamar ela de U quadrado. Tá? Aqui, a questão do maiúsculo, renomear para minúsculo, manter o nome, é porque o Lazarus ele permite que você desenvolva para Linux. Ele tem tanto para Windows quanto para Linux. Ele vem de uma... se for usar em Linux, então daí você usa sempre ele em minúsculo. Observe que eu coloquei quadrado com Q maiúsculo, né? Vou manter o nome, tá? Ó, observem também que a hora que eu salvei, ele já colocou o nome aqui, ó. Aqui estava Unity 1, certo? Quando não estava salvo. Então ele salva já colocando o nome. E eu não recomendo que mudem no projeto esses nomes aqui. Do jeito que você mandar salvar, manter. Certo? E eu chamei de U, porque é uma Unity. Tudo que for Unity que nós vamos criar, nós vamos colocar com U, né? Aqui, no caso, o quadrado, que identifica quadrado, o mesmo nome da classe que tiver aqui, nós vamos colocar o mesmo nome na Unity aqui. Isso passa a ser padrão. Certo? Passa a ser padrão. Ok? Muita calma nessa hora. Da mesma forma que tinha nos outros formatos, nós vamos trabalhar com o Run. Só que ainda aqui não está pronto para ser executável. Certo? Nós vamos mexer ainda com o formato de ser executável depois que a gente completar as outras partes que ainda faltam para fazer essa classe funcionar. Certo? Dúvidas? Nem tem, né? Eu assisti as 3. Oi? Tem novo aí. É que eu falei da videoaula que eu não sei se vai dar, porque eu lembrei que quando eu mandei gravar aqui, ele não me pediu o tamanho da tela para gravar, então não sei se ele gravou mesmo. Oi? Não vai resolver nada, porque a gente está na mais da metade da aula, não ia ter jeito, não ia voltar atrás mesmo. Oi? Dúvidas? Viram que está num formato diferente das aulas do ano passado, né, Carlos? Né, Paulo? Não lembra? Tem no livro ali, ó, só vocês fazerem. É do círculo que tem, é quase igual. Oi? É um problema sério isso. Mas é uma prática que é. Bom, vocês viram fazendo. Fiz alguma coisa de novo aí? Deixa eu gravar aqui. Deixa eu ver se fecha aqui.